Analisando o bloco 1 de massa M1, a força peso, chamada de Fp1, aponta verticalmente para baixo, conforme a definição da física, e a força de tração puxa para cima devido ao peso do bloco 2, de massa M2. A força do bloco 2, chamada de Fp2, aponta verticalmente para baixo, conforme a definição, assim como no primeiro caso. O contato do bloco 2 com o piso gera uma reação perpendicular, ou seja, de 90 graus à superfície, por isso é chamada de força normal e representada por Fn2. A força de atrito, FAT, exerce uma força oposta ao movimento. Se o bloco A pode se mover para a direita, então FAT aponta para a esquerda. O bloco 1, devido à sua força-peso, puxa o bloco 2 a partir da força de tração, T. A decomposição vetorial da força F é feita observando que o vetor e as suas componentes formam um triângulo retângulo. Na componente em que o ângulo está colado, usa-se o cosseno, e o seno na componente oposta ao ângulo. Então, a componente x corresponde ao módulo da força F, que é a hipotenusa do triângulo retângulo, vezes o cosseno de θ. O cosseno, porque fx está colada ao ângulo. E o sinal é positivo, porque ela aponta para a direita. A componente Fy é igual ao módulo da força F vezes o seno do ângulo θ. O seno, porque é a componente oposta ao ângulo. E o sinal é positivo, porque ela aponta para cima. Aplicando a segunda lei de Newton no eixo y, ou seja, na vertical, no bloco 1, o somatório das forças é igual ao produto da massa do bloco vezes a sua aceleração. Como está sendo analisado o eixo y, tem-se a aceleração neste eixo. As forças presentes são a componente y da tração e a componente y da força-peso do bloco. Como as forças têm componente apenas no eixo y, a componente de cada uma corresponde ao módulo da força, sendo que a força-peso recebe o sinal negativo porque aponta para baixo. Então, o módulo de T menos o módulo da força-peso do bloco 1 é igual à massa m1 vezes a aceleração do bloco. O vetor aceleração também possui componente apenas neste eixo. E como os dois blocos estão conectados e não há deformação na corda, a aceleração deles é a mesma, que é chamada de A. Então, o módulo de T menos a massa do bloco 1 vezes a aceleração gravitacional, que corresponde à força-peso, é igual à massa do bloco 1 vezes a aceleração do deslocamento. Aplicando a segunda lei de Newton no eixo x, ou seja, no eixo horizontal, no bloco 2, o somatório das forças é igual à massa m2 vezes a componente x da aceleração. As forças neste eixo são as componentes x da tração, da força de atrito e da força F. As forças de tração e atrito possuem componente apenas neste eixo, portanto são iguais ao seu módulo e recebem um sinal negativo porque apontam para a esquerda. Então, o negativo do módulo de T menos o módulo da força de atrito
mais F vezes o cosseno de θ é igual a massa m2 vezes a aceleração do bloco. Como a aceleração dos blocos é a mesma, a aceleração equivale ao termo A. Isolando o módulo de t na primeira equação e substituindo na segunda, fazendo a manipulação algébrica para isolar o termo A, ele equivale a F vezes o cosseno de θ menos o módulo da força de atrito menos m1 vezes a aceleração gravitacional, e isso dividido pela soma entre m1 e m2. A força de atrito está relacionada com o coeficiente de atrito μ e a força normal, no ponto de contato em que há atrito. Portanto, o módulo da força de atrito é igual ao coeficiente μ vezes o módulo da força normal, que neste caso corresponde à força normal que atua no bloco 2, pois é ele que está em contato com o solo. E aplicando a segunda lei de Newton no eixo y, no bloco 2, sabendo que nele não há movimento, porque o bloco não quica, logo a aceleração é nula, e o somatório das forças tem que ser igual a zero. Portanto, as componentes y de Fn2, Fp2 e F no somatório são iguais a zero. A força normal possui componente apenas no eixo y, então usa-se o seu módulo. A força-peso é igual ao negativo de m2 vezes g, negativo porque aponta para baixo, e a componente y da força F foi obtida pela decomposição vetorial. Assim, isolando o módulo da força normal, ela é igual a m2 vezes g menos F vezes o seno de θ. Substituindo essa expressão obtida na equação 4 e posteriormente na equação 3, fazendo a manipulação algébrica, o termo A corresponde ao módulo da força F vezes o cosseno de θ mais μ vezes o seno de θ, menos g, que multiplica m1 mais μ vezes m2, e isso tudo dividido pela soma entre m1 e m2. Observe que, como há movimento, o atrito corresponde ao cinético, portanto, μ é igual a μ com o índice k.